Por mais que as coisas vão acontecendo, dá um jeito de driblar, de mudar, de fazer acontecer, mas venha, vai fazer diferença. Vamos lá, papel dos médiuns nas comunicações. Para compreendermos o papel que o médium desempenha, é preciso que rememoremos alguns pontos estudados. A faculdade mediúnica é inerente a todos os seres humanos, né? Vamos lá, a mediunidade é isso daqui, né? Todos nós somos médiuns, não tem escapatória. Um espírito, ao comunicar-se, combina seus fluidos com o do médium. O fluido é a parte pesada. Lembra que nós vimos na aula de fluido? O fluido é energia. Então, você chega perto de uma pessoa, você percebe a energia dela, né? Está pesada. Então, existe uma combinação. Formando uma atmosfera fluídico-espiritual que se torna favorável à transmissão do pensamento de espírito para a alma, e esta apelação que exerce o corpo exterioriza o conteúdo desse pensamento. Então, os espíritos vão se afinizar pela energia e pela frequência de pensamento. A gente já vai ver um pouquinho melhor, tá? Os elementos, afinidade fluídica do médium e do espírito e sintonia de pensamento. Sintonia vibratória ou assimilação de corrente mental. A mediunidade, ela é mental. Então tem a lei da semelhança, os espíritos eles têm uma certa semelhança na vibração, na energia, nos fluidos e no pensamento. Então quando a pessoa é muito negativa, ela está se sintonizando com os espíritos negativos. A pessoa é positiva, está se sintonizando com os espíritos positivos. Aquela pessoa que só fala em doença, sabe aquelas pessoas? Só doença. Tem pessoas que têm essa fala de doenças, né? Ela está se sintonizando com quem? Com espíritos doentes. Ah, não estou bem, nossa, não estou legal. Nossa, estava doendo a perna, agora passou para outra. Eu vou no médico, não tenho nada. Então, semelhança. Você está trazendo para você, através da sua frequência de pensamento, espíritos, né, que sintonizam com você, tanto na sua vibração quanto nos seus pensamentos. Atraemos espíritos que se afinizam conosco, tanto quanto somos por ele atraídos. Lei das manifestações, combinação de fluidos pesados. Lei das vibrações, sintonia vibratória. Lei das atrações, atraímos espíritos que se afinizam conosco. Sempre os espíritos que se afinizam, eles vão vir para nós. Isso é no dia a dia, não é só aqui. Aqui na reunião mediúnica é um pouco diferente, né? Porque tem aqueles espíritos que estão com ódio, eles vão se afinizar com o médium, porque o médium ele está aberto a esse tipo de trabalho. Mas no nosso dia a dia, nós estamos nos sintonizando com aqueles espíritos que têm uma semelhança com os nossos pensamentos e com as nossas vibrações. Então, depois a gente vai ver na aula sobre obsessão, que a única maneira que nós temos de nos libertar desses obsessores é mudando a nossa frequência de pensamento. É só isso. Você muda a sua frequência de pensamento, você sai da faixa dele. Aí você vai se sintonizar com outros espíritos diferentes daqueles que você estava se sintonizando. Sintonia significa, em definição mais ampla, entendimento, harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência. Sintonia é, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica funcionando naturalmente à base de vibrações. Podemos observar assim, que a alma do médium sempre participa do fenômeno da comunicação de uma forma ou de outra. Ele é o veículo e o filtro do pensamento do espírito. Então, no processo mediúnico, o médium entra em transe, o espírito dele, como perispírito, se afasta, um outro espírito vai chegar, se aproximar dele e mentalmente eles vão conversar. Então, o espírito do médium vai receber as informações e vai passar via corpo do médium. Tem outras aulas que vão explicar de uma forma mais clara tudo isso que eu estou falando. Seria só um primeiro passo, só para a gente entender o processo mediúnico, certo? No momento, os diferentes estados do médium, né? No momento que exerce a faculdade, o médium está num estado mais ou menos acentuado de crise. Esse estado pode adquirir a forma de sonambulismo ou de êxtase. Sonambulismo natural, estado de independência do espírito, em que as faculdades adquirem maior amplitude, tem percepções que no estado normal se acham embotadas. Ou êxtase, é o sonambulismo mais apurado, a alma ainda independente, ou animismo. Esses dois estados podem favorecer ao animismo, isto é, a manifestação do espírito do próprio médium. Vamos falar em crise, né? Por que crise? Vocabulário espírita. Crisíaco, aquele que está em um estado momentâneo de crise, produzida pela ação magnética. Essa circunstância se oferece mais particularmente naqueles em que esse estado é espontâneo e acompanhado de uma superexcitação nervosa. Os crisíacos gozam, em geral, de lucidez sonambúlica ou de segunda vista. Naquele tempo, a psicologia ainda não usava o termo transe,
que é uma corruptela de uma situação transacional que passa de um estado para outro, no caso de um estado mental. Então, crise nada mais é do que um transe. Hoje a gente usa a palavra transe. Então, o médium entrava em crise, ele entrava em transe, que poderia ser um transe profundo ou um transe leve, certo? Hoje se sabe que se chama transe, é um estado alterado de consciência, onde há dissociação psíquica, que pode ser superficial, consciente, hipnagógico, semiconsciente e profundo, inconsciente. O transe é anômalo, fora do comum, porque ele é ocasional. Na mediunidade, o médium está em transe. Ele pode estar num transe leve, num transe médio ou num transe profundo, certo? Isso depende muito do médium. Se a gente for fazer um desdobramento aqui, o médium vai estar num transe profundo. Na psicografia, ele está num transe leve. Alguns até se aprofundam, né? Pode falar. Quando a pessoa não está em transe, ela está normal assim e vem a voz na cabeça, o que seria? Então, tem algumas coisas também, por exemplo, em estado hipnótico a gente está normal e acontece isso várias vezes durante o dia. Normalmente, essa entrada que você está falando, a pessoa está num estado hipnótico. Se você conversando, é como se fosse uma brecha. Se você está assistindo uma televisão, por exemplo, está assistindo TV, alguém está falando com você, você não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando. Você está no estado alterado de consciência. Durante o dia, a gente fica em estado alterado de consciência várias vezes. E é justamente nessas vezes que entram essas informações. Aí o médium ele começa a perceber. Então o que ele faz? Agora não. Agora não é hora. Né? Porque senão eles começam a atrapalhar. Então isso acontece normalmente. Pode falar. No meu caso, eu sou psicóloga, eu atendo em casos. E a todo momento estou conversando com o paciente que está falando da dor dele. Vamos supor, o paciente está me falando de X. E aí na minha cabeça fala, pergunta isso, pergunta isso, uma coisa que não tem nada a ver. Aí eu fico brigando no meu pensamento, não vou perguntar isso, ele não está falando sobre isso. O paciente falou que comeu banana. E aí o meu pensamento fica assim, pergunta se ele fez o exame tal, pergunta do exame. Não tem nada a ver. O que seria isso? Aí pode ser um amigo espiritual ou pode ser aqui animismo. Todo conhecimento que você tem dentro de você não sabe que tem. Nós temos a nossa mente perispiritual tem uma parte inconsciente, perispiritual. Você pode estar acessando essa parte e você mesma está dando explicações para você. Também vai ter uma aula bem explicada sobre isso. Ou pode ser a tua mediunidade. Pode ser a tua mediunidade. Então, aí já aconteceu. Falar, tá bom, vou perguntar isso aí que você está querendo. E aí o paciente fala, puxa, era isso mesmo que eu queria te falar, eu tinha esquecido. Então você mesma já respondeu. Confia mais nas tuas intuições. Lembra lá no comecinho? Intuição. Depois a gente vai ver uma outra coisa também, intuição e inspiração. Intuição é quando você busca o teu próprio conhecimento. Inspiração é quando é um agente externo que traz. Então isso que está acontecendo com você pode ser uma inspiração, um agente externo, ou uma intuição, você mesma. O que também não importa, tá, gente? Não importa. A gente não está preocupado se é externo ou se é nosso mesmo. O que importa é que está ajudando. É isso que importa. Então, você está ajudando, bota mais fé em você e segue com... Perturba? Sim, algumas pessoas são sempre as mesmas. Alguns vêm lutados assim com uma paz, quando fala da pessoa. E aí, em outros casos, eu sinto que fica meus pensamentos ali o tempo todo. Fala isso, fala aquilo, agora fala isso para ela, agora fala isso para ele. Pergunta isso, vai, pergunta. Dá o comando agora não. O comando agora não é poderoso. Certo? Porque às vezes você está dando esse comando para você mesma, não é nem para... A gente não pode viver em função do encosto. A gente tem que viver em função de nós mesmos. Então, muitas vezes, somos nós mesmos que estamos provocando esse tipo de comportamento. A gente vai ter aulas futuramente sobre personalidades parasitas que nós temos, que nós trouxemos de outras vidas e subpersonalidades que nós criamos nesta, que de vez em quando elas aparecem. Algum gatilho, essas personalidades vêm do nada e começam a nos dar ideias, questionamentos.
Então a gente precisa só, é o autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, porque senão a gente se perturba. Vigiai, né? Faz parte do vigiai. Foi uma situação que eu fiquei muito nervoso com a situação, só que antes de eu reagir, meio que eu fiquei assim, escolhendo que personalidade que eu vou pôr aqui para reagir. Parece que eu estava virando um livro assim, de vários Otávios, qual que eu vou usar para reagir? Eu precisei sentar, respirar fundo. Sei lá, eu achei que isso foi uma Então, muito olha o que ele falou, isso é legal o que ele falou. Ele já teve tempo. Né? O nosso corpo emocional, o astral, o nosso emocional, ele não dá tempo, ele não tem milissegundos, nanosegundos. Ele vai e faz besteira. Daí alguns milissegundos são anos para você conseguir reparar. Agora ele já conseguiu esse tempo, então ele conseguiu refletir, então já foi para o racional, então ele já não usou emocional, ele já usou mental inferior. Então, 3 vezes hoje que eu já comecei a sacar, hoje eu fui muito ligado. E aí essa foi uma que eu fiquei muito nervoso. Eu falei, eu não posso reagir, não vou reagir. Que roupa que eu vou vestir agora para eu reagir da melhor maneira possível, sem afetar as pessoas que estão em volta, ou legal. causar alarme. Legal, então é o autoconhecimento. Foi um livrinho, são vários Otávios. Tem bastante. Na aula de apometria a gente vai ver quantos de nós tem em cada... Tem bastante, tem muitos. Tem muitos. Bom, aqui nós já vimos, né? Então, vocabulário nós já vimos. Reação do médium diante dos estímulos transmitidos pelo espírito. O espírito do médium é o intérprete, porque ele está ligado ao corpo que serve de instrumento. O espírito do médium exerce influência sobre as comunicações que transmite. A gente não consegue transmitir essa informação de uma forma bem limpa. Por quê? Porque nós não estamos inconscientes. Está passando pelo nosso cérebro, certo? Se assimilar as ideias e alterá-las conforme suas tendências é um mau intérprete. Às vezes, a gente faz algumas mudanças, modificações na ideia do espírito. Então, você transmite de uma forma diferente. Às vezes, o espírito fala uma palavra que você não conhece. E aí? Ele pode falar. E aí? Você vai encontrar uma outra que você acha que é e às vezes não é. Então, você já interferiu naquela comunicação. O médium que não mistura suas ideias com a do espírito comunicante, mas participa do fenômeno. Neste caso, dizemos que é um bom intérprete, porque é fiel à comunicação, então o chamamos de médium passivo. Ele consegue pegar a ideia e transmitir da forma mais fiel possível. Ele não interferiu naquela mensagem. Os espíritos procuram normalmente os intérpretes que mais se afinizem para que a comunicação seja autêntica, não seja alterada a ideia. Então veja como é necessário o médium ter uma bagagem, porque a espiritualidade está usando a bagagem do médium. Então o médium, conforme ele está entendendo, ele consegue passar com fidelidade. Agora, se o médium não está entendendo, ele vai ser difícil ele passar. Ele não vai conseguir, não é nem culpa dele. Né? Ele não consegue passar de uma forma fiel a tudo aquilo que ele recebeu, porque ele não entendeu aquilo. Então, quanto mais conhecimento o médium tiver, mais fácil vai ser dele entender o que o espírito está querendo passar. Isso é comum a gente ver na sala de desobsessão. Na hora que vem o sofredor, é fácil. É fácil, todo mundo se sintoniza. Porque é fácil sintonizar com dor. Agora, quando vem o irmão orientador, é difícil. É muito difícil. Né? Então, nós temos mais facilidade a se sintonizar com os sofredores. Quando vem os superiores, a gente tem uma certa dificuldade. Então, a gente precisa se preparar. Quanto mais a gente se preparar, mais fácil vai ser para a gente conseguir essa sintonia. Né? Isso faz parte do nosso processo, é natural. Então, mas por isso que é preciso a gente se preparar. Certo? Você queria falar alguma coisa, João? Não? Não. Aqui já foi já, né? Os espíritos, normalmente. A língua universal dos espíritos é o pensamento, né? É o pensamento. Geladeira vermelha. Todo mundo pensou numa geladeira vermelha? Alguém pensou escrito geladeira vermelha com letras ou não? Essa é a linguagem universal do espírito. Né? Agora tem coisas que é muito difícil, não é? Você, no pensamento, tudo que existe no mundo cabe numa ideia? Quem falou? Não.
mas cabe numa palavra, tudo. Só que o Espírito não fala por palavras, ele fala por ideias. Então imagina para você interpretar uma ideia se você não está preparado para entender aquilo. A geladeira vermelha é fácil. Mas e se ele quer falar sobre uma outra coisa? É mais complicado, né? Então o preparo nosso é muito importante. As comunicações sempre apresentam características do médium, pois o pensamento atravessou o cérebro e recebeu a sua vestidura, como a luz que passa pelo vidro e ganha matizes próprios, né? O pensamento do espírito passou pelo cérebro do médium e o cérebro do médium pode ter distorcido. Cadê? Conhecimento da teoria sobre mediunidade é fundamental importância para os estudiosos dos fenômenos mediúnicos e para os médiuns em geral. Então a gente tem que estudar a mediunidade. A gente tem que entender como que funciona, por que funciona, por que acontece, por que não acontece. Tem inúmeras obras, né? O livro dos médiuns é uma das coisas mais importantes que nós temos para ler. Então é importante fazer a leitura dele, certo? Então essa aula seria a primeira aula sobre mediunidade e acabou aqui. Agora eu só vou mostrar o método das